Fala, senhor, tudo bem? Bom dia, turma. Hoje nosso grupo, composto por mim, Gabriel Calife, pela Gabriela Dias, pela Mariana, pela Vanessa e pela Sofia, vai apresentar o trabalho sobre máscaras políticas. Então, para a democracia foram instituídos diversos significados ou possíveis explicações. Dentre elas, é possível destacar o governo do povo, a justiça ou os políticos que incluem a população no governo. Porém, a democracia muitas vezes se perde, dando oportunidade à aparição de personagens políticos. Nota-se, portanto, nesse sistema a presença de diversos disfarces nos quais se encontram as máscaras, que acabam servindo para mascarar e esconder o que está diante dos olhos da sociedade, impossibilitando que se enxergue a realidade verdadeira. Nas teorias democráticas, localizamos, muitas vezes, tais personagens em que apresentam visões distorcidas da democracia. A moderna teoria política, aos olhos de Robert Dahl, um cientista político norte-americano, é resumida em duas faces, a competição e a participação política. Assim, em sua obra Poliarquia, Participação e Oposição, há análise desses conceitos, que se resumem ao processo progressivo de ampliação da competição e participação na política, resultando na democratização, que é caracterizada pelo crescimento do número de indivíduos, grupos e interesses, cujas preferências devem ser levadas em consideração nas decisões políticas. Ou seja, a poliarquia refere-se ao ordenamento institucional, que prevê a formação de governos através de eleições realizadas em contextos competitivos, inclusivos, ainda que não se alcancem os ideais mais exigentes de soberania popular, frequentemente associados ao conceito de democracia. Logo, não é nada mais que um jogo, em que sobreviverá quem melhor articular suas ideias. Portanto, esse jogo puramente estratégias para Dahl constitui a democracia. Afinal, no mundo da política, aquele que busca o poder prefere reprimir seus adversários ou tolerá-los, mesmo que para isso tenha que interpretar um personagem. Ou seja, há um equilíbrio de forças para com os adversários, em que diante do fato de que não tenham grupos sociais em condições de eliminação, é necessária tolerância, mesmo que falsa. Para exemplificar, podemos utilizar os cartazes do período do nazifascismo. Esse foi um período histórico em que se utilizou muito da propaganda como meio de justificação do envolvimento no conflito, meio de recrutar homens, dinheiro e outros recursos para sustentar a campanha militar. A propaganda serviu de importante ferramenta para convencer o público das ideologias de Hitler, por exemplo, que necessitava dessa aprovação para estimular o avanço do seu programa nazista. Utilizavam as mensagens que promoviam um futuro utópico às custas do nacionalismo, que mascarava a perseguição das minorias que não faziam parte da comunidade nacional alemã. Notavelmente, no final da guerra, percebemos que cada vez mais os alemães não conseguiam reconciliar as versões oficiais com a realidade. Visto isso, é possível realizar uma ligação com o presente, já que as mentiras não se sustentam por muito tempo, e uma hora ou outra as máscaras caem. Outro exemplo de pensador é Erving Goffman, que vê no cotidiano uma dramaturgia social, ou seja, nossa personalidade é uma soma dessas diferentes máscaras usadas ao longo da vida. Logo, somos todos atores sociais, que assim como os atores teatrais, buscamos a coerência nas interações sociais. Estamos atuando a todo momento e nossos papéis são baseados nesse contexto, inclusive com o objetivo de se encaixar em todos os ambientes. Portanto, percebe-se que o objetivo principal desse jogo de interpretações é saber se mover entre diferentes cenários, mesmo que seja com a utilização da máscara que resume-se em uma imagem idealizada de cada um, bem como Goffman afirmou. Por conseguinte, com ela são ocultadas algumas partes dos outros ou de nós mesmos, que podem não se encaixar nos padrões ideológicos impostos pela sociedade. Ocasionalmente, nossa personagem não condiz exatamente com o próprio caráter, o que se torna insignificante na busca para atingir uma meta. Como exemplo, temos políticos que são elegidos ao propagarem uma imagem que não condiz inteiramente com quem são, pois ocultam partes de si mesmos para simpatizar com a população e conseguir, dessa forma, mais votos. Conclui-se então que os disfarces fazem-se muito presentes no cenário político atual. Visando isso, nota-se que são usados como estratégia para conquistar o público, além de não mostrar algumas faces de si mesmo para o mundo. Sendo algo presente na sociedade há bastante tempo, tornou-se muitas vezes imperceptível. A democracia acabou virando uma farsa, na qual suas principais instituições foram resumidas em um disfarce de legalidade,
ainda que funcione. Mas aí vem o questionamento. Funciona para quem? Em sociedades em que não há política sanitária mínima, não há justiça necessária aos milhões de desempregados, aos indígenas e quilombolas, não ao cuidado da natureza em devastação, não em defesa contra ameaças diretas ao STF, nem contra um propósito declarado de golpe militar, onde está a democracia? Sob disfarce da legalidade que vem sendo mascarada cada vez mais.